Eu voto na Aline. Olha. Todo mundo vendo a tela do sorteio? Sim. Sim. Legal. Vamos lá. Karine, Chafi, Eduardo e Aline, então. Chafi. Opa! Eu! Ai, Karine! Eu! Eu! Você me dá acesso, filha? Vai lá. Não adiantou elogiar, viu? Não foi. Não adianta. Essa menina é muito vingativa. É que a primeira impressão é que fica. É, né? O primeiro comentário. O primeiro comentário já te entregou, cara, não tem jeito. Ai, triste. Na próxima eu vou me policiar. Bom, gente, vamos lá, né? Porque como vocês mesmos, né, perceberam, o capítulo é um capítulo bem extenso e até se eu pular ou, enfim, esquecer alguma parte, algum comentário, fiquem à vontade para complementar e interromperem a apresentação. Então, assim, logo no início ele já começa falando da Local Motors. Na verdade, ela está presente aí em N capítulos e não só às vezes até nesse livro, né? A gente já viu a presença dessa empresa em outros exemplos, porque realmente ela é uma empresa disruptiva. Ela, né, ela conseguiu fazer ter essa diferenciação. Aí aqui até no primeiro, que é esse carrinho laranjadinho aqui, deixa eu tirar vocês da frente. É o carro chamado Rally Fighters deles. E aí, na verdade, o cliente, quando ele compra, ele não compra o carro pronto, né? Ele compra um kit para montar o seu carro. Logo, o cliente, ele também tem acesso aos especialistas que fazem a montagem desse carro, que é um dos grandes diferenciais. Eles trabalham também com um código aberto, né, que eles chamam, que na verdade é vocês dividirem, compartilharem um problema com a comunidade e a comunidade trazer e solucionar o problema para ti. Logo também esse carro, o diferencial dele é custo e tempo de produção. Então, comparado aos outros carros, ele é um preço muito mais acessível, o tempo de produção dele é muito menor do que um carro convencional. E aí, ao mesmo tempo dele falando, né, de toda a estratégia da Local Motors e todos os diferenciais, ele fala no final, né, que ela tem como pretensão e como um desafio aí no futuro a confecção do carro 3D. E aí eu trouxe aqui embaixo até uma fotinho do Strat. Na verdade, é uma empresa que já faz carro 3D. Então, assim, né, outro concorrente. Na verdade, eu não pesquisei, de fato, o histórico em si, se a Strat, ela superou a Local Motors e saiu na frente com a confecção do carro 3D. Mas, quando eu pesquisei por carro 3D, foi a única empresa que... Não sei se, na verdade, também se a Strat é o nome do carro ou é a marca, enfim, porque eu não entendo muito disso aí, não. Mas é a empresa que é o carro que já existe no formato 3D. Então, até para a gente falar um pouquinho sobre a questão da velocidade, né? A gente está lendo o livro e o livro está trazendo exemplos de empresas disruptivas e a meta, enfim, os objetivos da empresa, o que elas têm como visão e, na verdade, até o tempo da gente ler o livro, já tem outras empresas já conquistando ou alcançando o objetivo, né? A questão das metodologias ágeis. Aí, indo para o próximo ponto, ele fala da ignição, né? E traz uma definição de startup. Uma startup é uma instituição humana projetada para oferecer um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. E aí ele traz 3 riscos que um investidor se preocupa antes, né, de fazer ali de entrar de parceiro com uma startup, que seria o risco tecnológico, que hoje já é um risco que evaporou, ele já não existe mais, esse risco. O risco de mercado, que aqui eu achei muito legal, né? Porque a gente ainda está muito atrelado, tem uma empresa para, né, para dar o start, tipo, algum produto para lançar, uma empresa para entrar em expansão, ou coisa assim. O que a gente faz? Plano de negócios. Mas aí ele traz aqui para a gente algo que está aí hoje e a gente não tem o hábito, né? Ainda não é convencional para a gente. Colocar o produto no mercado, independente de plano de negócios, independente de planejamento. Primeiro, testar a demanda,
testar o cliente, né? Então, ele fala, é possível validar a demanda do mercado antes de criar o produto até mesmo, né? E ele comentou de um site, né? Que você coloca lá a ideia do teu produto e aí, conforme as pessoas forem comprando, você, com essa verba, é que você vai realizar a produção do produto para ver se é realmente viável. E imagine como um investidor, você, né, chegar... uma empresa chegar para ti e falar assim, olha, eu tenho um produto para lançar no mercado e antes de lançar, a demanda dele já atingiu tantos por cento. Cria credibilidade, cria mais argumento, cria mais, eu acho que, certeza, né? E eu acho que essa parte eu achei fenomenal. E aí tem o risco de execução, que realmente é o único risco que ele fala, é o único risco real mesmo de uma startup. E aí ele cita os riscos. Ele fala que aí ele traz, né, se eu não me engano, acho que são 8 passos, eu vou falar aqui um por vez, mas são realmente o risco, o real risco que existe para uma startup. E aí ele começa a falar sobre os passos, né? Então, passo 1, escolher o propósito transformador massivo. Aí eu trouxe aqui algumas frases de impacto, até porque a gente já ouviu falar sobre o propósito em outro capítulo, né? Então, ele até te questiona, e na verdade... Fazendo uma observação, né, gente? Eu acho que o segredo está em fazer pergunta, né? Porque todos os livros que a gente lê, eles trazem as perguntas chaves, né? No Scrum é assim também, né? Todo dia você tem que fazer tais perguntas para a tua equipe. E nesse livro ele traz vários exemplos nesse sentido, né? Então você tem que fazer essa pergunta para saber se esse objetivo foi alcançado. Então acho que o segredo está aí, em saber formular perguntas. Então, qual é o maior problema que eu gostaria de ver resolvido? Com base nisso, você identifica a concepção do problema e cria o teu propósito transformador massivo. Não basta perguntar o que o mundo precisa, pergunte qual é a sua motivação. O que o mundo precisa é de pessoas que encontram essa motivação. Porque aí ele fala, né? Além do propósito ele ter que casar com a ideia e com a concepção da empresa, ela é uma forma de trazer a comunidade e a multidão para si, agregar, né? As pessoas, trazer as pessoas para próximo e também você como gestor, você como dono da empresa, aquilo precisa te motivar, aquilo não precisa, você não precisa, aquilo, tipo, a tua empresa, ela não pode ser só em função do dinheiro, porque eu quero ganhar dinheiro, não, tem que ter algo maior, porque senão isso acaba se tornando em curto prazo, ela acaba se tornando desmotivação para você. Então, precisa ter um propósito muito maior. E aí, por isso que ele faz essas perguntas. E ele comenta, né, no final, né, o trabalho é o amor que se torna visível. O objetivo não é viver para sempre. O objetivo é criar algo que viverá para sempre. Então, ele trouxe ali algumas perguntas, algumas frases norteadoras para te dar ênfase e tentar te explicar um pouquinho o quão grande tem que ser um propósito transformador massivo dentro de uma organização. Que não é fácil, né, gente? Olhar essas frasezinhas, tudo faz muito sentido, que legal, que bonito, mas na hora de construir, não é nada simples. Por isso que realmente é um problema real. Aí aqui, ele até fala, né? O passo 2, criar ou fazer parte de comunidades, né? O propósito transformador massivo relevantes. Aí ele fala do poder colaborativo, e aí ele traz até o endereço desse site, eu entrei nele, e o que ele basicamente ele é? Ele é um site em que ele faz a rede de pessoas. Então, ele tem vários cursos, várias palestras sobre vários temas, e ali é uma forma das pessoas se encontrarem. Não, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Enfim, deixa eu até ver se a gente consegue entrar nele, só para vocês olharem a carinha. Eu vou parar de compartilhar Interessante que aqui. qualquer comunidade que você busque lá, você encontra. De Sim, qualquer coisa. Sim, isso mesmo. Aí. Então, aqui, né, descubra eventos para todas as coisas que você ama. Né? Então, aqui embaixo ele tem né, os eventos próximos, e ele já traz, né, os eventos próximos a você, próximo da sua região, próximo de ti. Né? Então, aqui ele traz, reunião online de segunda-feira, escalando cultura de produto no iFood. E aí, conforme as pessoas vão se identificando, vão se inscrevendo, são tudo, né, agora, claro, né, tudo evento online,
mas acredito eu que em tempos, né, que não eram aí de pandemia, tinha muita divulgação de eventos presenciais também. Olha a quantidade de temas, né? A quantidade de coisas que você pode encontrar. E eu realmente conheci esse site pelo livro, não tinha conhecimento Vamos dele colocar antes. Cumbuca aí. Vamos colocar Cumbuca aí É também. verdade, chefe, muito inteligente. Eu já Ela também não coloquei conhecia. eventos e deu certo. Ó, que Agora que eu bacana. abri aqui, igual a Karine, já aparece Pinhais direto. Eu tive que, algumas Aham, vezes, digitar Curitiba ali, aparece os mesmos eventos, na verdade. aham. E aí se aparece São Paulo. Aqui também, para mim, apareceu Pinhais direto. Pinhais é a cidade aqui ao lado, tá? A cidade na região metropolitana. Isso mesmo. Bom, então aqui ele fala dessa questão, né, do poder do colaborativo. Você tem que, né, conseguir, de alguma forma, trazer o problema, envolver as pessoas, criar redes, né? Porque se você também não criar informação ou conteúdo, você também acaba não atingindo aí, então, a comunidade, a multidão, né? Como ele chama. Aí tem o passo 3, compor uma equipe. Eu acho que essa questão do compor a equipe realmente eu acho desafiante. Até a gente falava muito de composição de equipe até no outro livro que a gente leu do Scrum. E aqui também não é diferente. E ele traz ele traz, na verdade, algumas funções que a equipe, né, dos fundadores da startup, ela precisa ter, né? Além das habilidades que ele comenta também, que são as habilidades de descoberta e as habilidades de execução. Mas as funções que precisam ter: visionário e sonhador, o papel principal na história da empresa, o fundador com a visão mais forte para a empresa criar o propósito transformador massivo e conduz a organização de acordo com o propósito. Design de experiência do usuário, a função se concentra nas necessidades dos usuários e garante que cada contato com os usuários seja tão intuitivo, simples, claro quanto possível. A programação e engenharia, papel responsável por reunir as várias tecnologias necessárias para criar o produto ou o serviço. E finanças e negócios, a função de negócio avalia a viabilidade e a rentabilidade da organização e é a pedra angular das interações com os investidores e gerencia a importante taxa de queima de capital. E aí, falando um pouquinho da parte aqui de custos, ela é muito evidente, né? Eu acho que é o grande diferencial das empresas disruptivas e das empresas exponenciais é a questão do preço. E ele comenta também sobre isso, né? É de você tornar o teu produto viável e até de uma certa forma gratuito, para que você tenha o respaldo, né, a devolutiva e o poder colaborativo dos demais. Então, essa questão do custo, ela precisa realmente ser muito, muito bem trabalhada quando você está criando uma organização exponencial. Aí ele fala aqui do quarto passo, que é a ideia revolucionária, né? Que aí também muito bacana, né? A maioria dos empreendedores prefere fracassar de forma convencional a ter sucesso de forma não convencional, que é muito que a gente comentou, eu acho que foi até na semana passada, né? O não errar, você ser, né, bonificado ou premiado pelo acerto e não pelo erro, o risco, né, o medo realmente que as empresas têm, né? Quando envolve financeiro ou quando, enfim, a gente não está preparado, né? Na verdade, na verdade é essa. A gente não está preparado para arriscar. Então, as empresas ainda trabalham muito com o convencional e aí, é claro, elas nunca vão sair do oceano vermelho, né? Elas nunca vão criar aí uma estratégia de oceano azul muito em função disso. E aí ele faz uma pergunta bem intrigante mesmo, né? Quais empresas e tecnologias mágicas não existem hoje porque os fundadores desistiram de convencer os investidores? E ele até traz lá no livro um quadro, né, com a quantidade de não que várias empresas grandes receberam, né, como o Google, o Skype, e teve algumas outras, acho que mais umas outras duas que ele informou lá. Tipo, a quantidade de não, se fosse uma pessoa um pouco desmotivada ou com pouco propósito, eu acho que no terceiro ela já teria desistido e não levado a ideia para frente e engavetado o projeto. E não, eles insistiram, até que fizeram a coisa acontecer.
E aí até a gente trouxe aqui, eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo que ele cita no livro, né? Os drones, né? Em que momento, imagine você chegar para o investidor e falar assim, olha, eu tô com um projeto aqui, é um drone, ele vai fazer entregas. Tipo, parecia muito surreal, muito, não, tá viajando, né? Assiste muito filme futurístico, né? Só pode. E não, gente, tá aí, é uma realidade, tá acontecendo, né? Já é presente, a Amazon já se manifestou sobre, né? Eu não sei se eles já estão praticando essa entrega ou não, de forma com drone, mas ele trouxe até um caso lá da África, né? Porque com drone você consegue até vencer algumas barreiras enfim, a cidade, o estado ou, né, o país tem, e com o drone você consegue vencer essas barreiras e fazer essa entrega de acordo com a necessidade do cliente. Então, achei E que essa... só Claro. em cima dessa questão do drone, Uhum. que já é uma realidade, né? Só que eu acho que ainda por muitos anos vai ficar restrito a um nicho, a um mercado muito pequeno. Assim, eu acho que hoje eu não vejo uma entrega por drone em massa para todo mundo, porque principalmente pela parte cultural. Quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei, eu fiz uma comparação com as bicicletas da Yellow, que cancelou aqui em Curitiba, que é tido uma cidade que tem uma cultura melhor, blá, blá, blá. Destruíram todas elas. Não todas, né, claro, mas muitas. Eu pessoalmente via, né, andando por aqui, Sim, via bicicleta jogada no riozinho ali, destruída. Em vários vídeos da galera quebrando a bicicleta, tentando roubar peça, que eles já fizeram peças diferentes para não servir em nenhuma outra bicicleta, justamente para tentar evitar isso. Mas não resolveu, a questão cultural. Vamos destruir, não tem ninguém olhando, não é de ninguém, entre aspas, está lá parado, está jogado ali, encostado no muro, vamos destruir. Então, aí foi nesse pensamento mais, não vou dizer pessimista, mas realista em cima do que já aconteceu recentemente, porque isso tem 2 anos. Tanto que eles pararam com isso, né? Patinete, bicicleta, já não tem mais. Esses compartilhados. Então, esse uhum. drone de entrega, eu acredito que hoje seria a mesma coisa, né? A galera vê, a galera que eu digo marginalzinho, tá? Vê o drone andando por ali, vai jogar pedra para derrubar o drone, entendeu? Porque quando não tem ninguém olhando, parece que não é de ninguém. Infelizmente, essa é a cultura. Então, eu acho que isso já é uma realidade, está atendendo alguma coisa muito específica, e eu acho que, infelizmente, vai continuar sendo muito específico, tá? Em regiões muito específicas, para fazer transporte de coisas ou produtos muito específicos em regiões remotas, alguma coisa assim. Tá? Mas só esse link aí. Já, Sim, eu acho assim que a tecnologia e as inovações elas vêm, né? E elas provocam a gente de uma forma. Mas eu acho que a sociedade às vezes não está muito, né? Culturalmente, como você disse, adaptada àquilo. Então a gente está num nível de consciência e no Brasil, né? Diferente de outros lugares do mundo, que a gente não consegue usufruir disso. Então eu concordo muito com você, assim, a tecnologia precisa se adaptar também ao local que ela está sendo colocada, né? No Brasil, você falou, um simples bicicleta, as pessoas não conseguem dividir, não conseguem entender a beleza daquilo ali, mas na Europa você vê que já é um pouco mais cultural, apesar de acontecer também, lógico, lá não é a coisa mais linda do mundo, acontece isso também. Então concordo plenamente com você. E até nesse passo 4, o que me chamou muita atenção é o foco no problema que ele traz, né? Então até o drone na África, que eles falam o seguinte, né, a gente quer resolver o problema da fome na África, se não me engano, da pobreza, acho que é. E na hora que eles vão estudar a pobreza na África, eles percebem a dificuldade de transporte que tem lá. Então o drone vem, como é que a gente vai resolver o problema da Exato. pobreza se a gente não consegue levar nada a lugar nenhum? Uhum. Então nós precisamos resolver o problema de transporte, não é o problema de pobreza. E até lembrei de um caso de um curso que eu fiz, que eles falavam do problema de natalidade, né, das mortes de criança logo no começo na África, no começo da vida e tal, e foram estudar e foram ver que não era o problema de ter equipamentos bons em hospitais, o problema é que as crianças não chegavam aos hospitais. E aí inventaram enfim, um dispositivo de trazer essas crianças para os hospitais dentro já de uma UTI ali adaptada, e aí eles conseguiram resolver uma parte desse problema. Porque, na verdade, tinha hospital, tinha UTI neonatal. O problema é que as crianças não chegavam lá. Uma coisa que me sim. chamou atenção nessa Mas pegar o problema. exatamente isso. Fala, são pontos específicos, situações específicas, né? Então, olha, não estamos conseguindo chegar em tal lugar. Então, o drone vai resolver esse problema, vai subir a montanha ali sem ter problema nenhum, né? E quanto a isso, não há dúvida, tá?
Hoje o drone já é utilizado para várias coisas, agronegócio, enfim, tudo. Nossa, semana retrasada mesmo, a gente fez um orçamento lá para ver um negócio no telhado, o cara nem pegou a escada, ele pegou o drone, subiu, filmou, falou, ó, tem que arrumar aqui, aqui e ali, resolvido. Então, para esse tipo de coisa, é perfeito. Agora, essa questão da entrega, por exemplo, vamos entregar o iFood lá, comida em casa, uma farmácia que tem um drone para entregar remédio em casa. Hoje, infelizmente, né, poderia ser muito mais fácil se isso acontecesse, mas infelizmente eu não vejo isso no futuro próximo, justamente por falta de cultura. Né? Não vai chegar aqui em casa, porque antes de chegar aqui em casa, o moleque já está com uma pedra no drone para derrubar, só por prazer de derrubar. Né? Infelizmente, eu acho que vai ser assim. Mas vamos lá, cara. E na verdade, né, pensando nessa parte negativa, de fato, né, Chá, nessas questões, né, é como ele fala, né, muitas tecnologias ou muitas soluções, enfim, às vezes a pessoa até tem a ideia, mas não leva para frente, né? Mas é uma questão de sair do convencional, quebrar a caixinha e persistência, né? Eu acho que um pouquinho também. Aí vamos lá para o quinto passo. O quinto passo é criar um quadro de modelo de negócio. Aqui eu acho que não tem muito o que comentar, ele coloca aqui como uma sugestão ao quadro do Canvas. Eu acho que já todo mundo aqui conheceu ou, né, vivenciou, enfim, já visualizou ele. E ele traz alguns pontos, né? Eu acho que até uma forma de você esclarecer para o teu investidor onde ele está pisando, né? Então, quais são os pontos ali da estrutura do teu negócio, que são os principais parceiros, atividade, proposição de valor, principais recursos, estrutura de custo, fontes de receita, relacionamento com cliente e segmentos de clientes. Ele meio que basicamente resume o teu plano de negócios, digamos assim, de uma forma mais pontual. Deixa eu passar aqui por aqui. Então, no sexto passo, a gente tem encontrar um modelo de negócios. E aí ele traz 8 maneiras de construir um modelo, né, em que a informação subjacente é gratuita, que é uma coisa que a gente comentou agora há pouco, né, a questão do custo. Enfim, para uma empresa ser disruptiva, ela também está atrelada muito a isso, ao custo da operação. Né? E aí ele até falou em outros capítulos também a questão dos ativos, né, o quanto isso também impacta e o quanto isso é relevante numa empresa exponencial. E aí, falando um pouquinho aqui sobre as 8 maneiras, então, a primeira, a imediação, ser o primeiro a conhecer ou experimentar, você querer gerar isso no teu cliente, né? Eu quero, né? Tem gente que sai um filme, a pessoa fica, ele até comenta, né? A pessoa vai antes, quer ser o primeiro a assistir, quer ser o primeiro a experimentar, sair um produto, quer ser o primeiro a comprar. Então, gerar essa imediação. Personalização, né? Basicamente, o que é a personalização? É o valor agregado. Quanto mais personalizado for o teu produto, maior valor agregado você consegue compor. Interpretação, né? Ele colocou ali software grátis, manual 100 mil, né? Porque aí uma coisa você também tem que ser esperto, né? Você vai colocar ali o produto, enfim, teu software, o código aberto, como ele chama, e aí a pessoa vai fazer a interação, ela vai conseguir utilizar e tal, mas para ela conhecer em profundidade, existe uma discrepância, existe um gap grande e a pessoa convencional ou, né, o teu cliente não vai conseguir chegar à tua fórmula, né, digamos assim. Foi o motivo de terem barateado alguns anos atrás já a impressora, né? Antes a impressora era muito caro. Agora, a impressora aqui em casa custou R$300. Só que você tem que trocar o cartuchinho ali a cada tanto, que é R$70 o cartucho. Quer dizer, 3 vezes você trocou o cartucho, já pagou a impressora. É mais ou menos nesse princípio. Vamos baratear a impressora, que todo mundo compra, e o consumo de cartucho, que é recorrente, esse não tem como escapar. Né? A impressora você compra uma vez, o cartucho são vários. É mais ou menos nesse sentido. Isso. Né? Excelente o exemplo, Chafi. Ô, chefe, esse modelo de negócio é tão evidente que eu fui fazer uma locação de uma impressora para um projeto nosso. Eles não locam a impressora, você compra o cartucho deles. Então, na hora que ele falou assim, cara, você não precisa locar a impressora, você só compra o cartucho de mim, vai pagar pelo cartucho, isso mostra, né, fica evidente esse modelo de negócio do... E aí você acha que não vai pagar nada. Nossa, olha aqui, isso aqui é de graça. Na verdade, Exatamente. Não, né? Você pega pela quantidade de impressões, né? Lá no colégio, na faculdade, a gente tinha isso. Não sei se é ainda assim, cara. Mas a gente pagava não a locação, a gente pagava pela quantidade de impressões, né? Que a própria impressora já calcula ali, tem o contador dela ali. Imprimiu tanto, eles não cobravam o cartucho.
cartucho era trocado de graça, eles cobravam pela quantidade de impressão. Não sei se é o mesmo, se continua assim lá, mas É o também é mesmo uma outra modelo. maneira de cobrança, né? Te dá a Isso. impressora ali, você não paga nada por ela, só paga caso aconteça um mau uso, se alguém pular em cima, qualquer coisa. Mas paga pela quantidade de impressões. É nesse princípio. E funciona, na verdade, né? De qualquer maneira, você vai estar pagando pelo que você está utilizando, nesses casos específicos. É a mesma história do capítulo passado dos motores dos aviões, né? Você paga pela hora usada, né? Não, você paga pela hora usada, Vocês exatamente. pagam pela impressão, né? Acho que esse é o... Legal. É isso daí. Autenticidade, né? O serviço ele precisa ser real e seguro, né? O cliente ele precisa sentir essa credibilidade, enfim, no produto ou no serviço que você está propondo. Acessibilidade, encontrar rapidamente o que precisamos, né? Ou seja, também hoje o cliente ele tem uma resposta muito rápida, né? Dos serviços e dos produtos que ele precisa. Então você também precisa seguir o mesmo o mesmo caminho, né? Ele não quer, eu quero procurar um software ou quero um sistema que me atenda com tal coisa. Se ele tiver que ficar perdendo muitas horas ali, preenchendo relatório, preenchendo dados, enfim, já para ele já não se torna tão atrativo quanto você ter algo que realmente atenda o cliente com objetividade e de uma forma rápida. Né? É a nossa pesquisa, né? Essa, filha, nossa pesquisa. E aí tem aqui a materialização. É piadinha interna e bullying com a Karine, tá só isso. Ai, ai. Aí tem aqui a materialização, formato físico preferido, né? Que ele até comenta, mas eu vou utilizar esse produto, sei lá, se for um software, eu vou utilizar no computador, eu vou usar no smartphone, esse produto ele precisa vir em um formato, eu vou usar, vou assistir esse produto, eu vou assistir, é um filme, alguma coisa desse sentido, vai ser reproduzido no cinema ou não, vai ser reproduzido na TV de casa, enfim, o formato, né, o formato físico preferido do cliente. Assim, a gente está falando de software, de serviço, mas o produto em si também, né, o produto ele precisa vir de encontro com a necessidade do cliente, né, um exemplo simples, né, e básico é os celulares, né, se a gente for pensar no modelo do celular antigamente e como ele vem evoluindo hoje, porque hoje você coloca ele no bolso da tua calça e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Antes você não podia colocar aquele tijolão, não cabia em lugar nenhum, você tinha que comprar praticamente uma mochila só para carregar o celular. Então, né, você vai se adaptando. O formato físico, ele precisa atender a necessidade do cliente também. Aí tem a questão da patronagem, né? O processo de pagamento simples. Ele até comenta ali, né, que se a ideia é legal, se o produto, né, o propósito é interessante, o cliente ele até se motiva a fazer o pagamento, né? Ele quer fazer o pagamento, ele quer fazer parte, né? Só que aí você precisa também de um processo simples, né? Não dá para você dificultar. Até daí na hora, pensando nisso, né, me veio uma situação bem pessoal, assim. Eu tenho a Netflix, né? Aí todo mundo falando lá da Amazon lá, né? Aí como que acha, Fio, o nome é Prime, né? Que é 9,90 lá, que é concorrente da Netflix, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou... E todo mundo falando de série, filme que tem lá na Prime, que era bom e tal. Eu falei, eu vou fazer a assinatura da Netflix, da Prime também. Só que eu sou uma pessoa que eu não tenho cartão de crédito, né? Ou eu pago à vista, eu pago no boleto, eu pago no débito, não tenho cartão de crédito. Aí, acredita que eu não consegui comprar? Porque a compra ela só está vinculada a cartão de crédito. E aí eu falei assim, não, eu vou comprar à vista, porque né, no montante, a anuidade dava acho que R$ 89 que você ganhava até um desconto. Eu falei, não, né, vou entrar lá, faço a inscrição, imprimo um boleto, já pago até a anuidade e tá tranquilo. E eu não consegui fazer a minha assinatura da Prime. Porque eu não consigo pagar, porque eu não tenho cartão de crédito. E eu não vou fazer cartão de crédito para pagar. Vou pagar a assinatura entendeu? Aí eu fiquei pensando, cara, os caras são tão grandes, né? E outra, eu compro, né, gente? Eu compro o livro ali da Amazon, né? Volta e meia, até esse, inclusive, eu comprei da Amazon e eu consegui pagar pelo cartão de débito. Por que a assinatura da Prime eu não consigo pagar por cartão de débito? Ou não consigo pagar por boleto? Tem que ser vinculado a um cartão de crédito. Talvez, claro, com certeza tem uma estratégia por trás de tudo isso, mas entende que um cliente é menos, né? Mas beleza. Vou escrever na ouvidoria deles.
A encontrabilidade, ser encontrado pelo público potencial. Você também precisa ter um foco, um direcionamento, né? Onde eu vou disparar, vou divulgar, enfim, o meu produto, né? É que é a questão da segmentação de clientes, até que ele comenta no quadro do Canvas. Você precisa saber quem é o teu público-alvo. E da mesma forma, se fazer encontrá-lo, né? Por ele também. Então, eu acho que as 8 maneiras de construir um modelo de negócio em que a informação subjacente é gratuita é basicamente isso. Se eu esquecer alguma coisa, fiquem à vontade. E aí, passo 7, criar o produto viável mínimo, né? O que seria esse criar o produto viável mínimo? É o que a gente comentou, e eu comentei ele com bastante empolgação, né? Que é a experimentação, né? Você, de fato, criar ali o teu serviço ou o teu produto e colocar ele, de fato, à disposição do cliente, para que você tenha, então, o feedback e você possa fazer as melhorias. E aí ele trouxe aqui eu trouxe aqui um parágrafo aqui do livro, que aí ele comenta, né, quem fez isso, né, os primeiros sites, LinkedIn, Facebook, Twitter, se a gente for ver lá o layout e todas as habilidades que tinha o Facebook, se a gente lembrar, né, como que era e como está hoje, olha quanta funcionalidade. Agora tem até sala como é que fala, sabe, sala para videoconferência e tal, no Facebook, né, coisa que eles não tinham. Então, o que eles fizeram? Eles disponibilizaram a plataforma, as pessoas foram utilizando, conforme foram utilizando, foi se identificando demandas, eles foram aprimorando e hoje chegou na forma que se encontra. Aí ele até coloca, né, compreenderam os principais requisitos dos usuários e implementaram rápidos ciclos de feedback para resolver os problemas. Então, vem de encontro também com o que a gente sempre fala, que é a metodologia ágil. O passo 8 é validar marketing e as vendas, que basicamente é o tal do funil, né? Que a gente sempre ouve falar do funil de vendas e de prospecção e clientes e tal. E aí eu trouxe até um exemplo que eu achei na internet mesmo, né? Onde tem aquisição, como os usuários te encontram, ativação, eles têm uma boa primeira experiência, retenção, os usuários retornam, receita, como você faz dinheiro, recomendação, seus usuários contam para outras pessoas, são métricas, né, que são métricas hoje da área de marketing, que são utilizadas, métricas de crescimento e de valor, que aí eles utilizam, é uma técnica, né, para validar, então, de fim, o teu produto diante o cenário, diante aos clientes. E são, mais uma vez, né, perguntinhas, né, que você tem que se fazer. Aí, depois ele fala aqui do passo 10, definir o passo 9, implementar o Scalise e a ideias, né? Que é o que a gente já viu no outro capítulo, na verdade a gente viu em profundidade, foram dois capítulos distintos, né? Um que fala sobre os atributos intrínsecos internos da organização e o outro que são os atributos externos. E aí eu só trouxe um exemplo pontuando, né, cada um, mas eu acho que, né, a gente não precisa entrar aqui nos pormenores, porque a gente viu isso em profundidade em dois capítulos, né? E aí ele também traz aqui para a gente no passo 10, definir a cultura. Cultura é o que acontece quando o chefe sai. Essa frase eu achei bem interessante, né? Fica gravada na cabeça, isso é cultura. E aí ele comentou já, né, sobre cultura em outros capítulos, né, que uma forma de você também mudar a cultura, que é uma coisa bem disruptiva, eu acho que dentro de uma organização, que é mudar a sua cultura, é bem difícil também, ele comenta, né, que ele deu a chave, assim, né, é o feedback rápido, né, quanto mais feedback você está dando no teu processo ou para os teus colaboradores, logo você consegue tornar e mudar, então, a cultura. Aí eu trouxe aqui um parágrafo que eu achei interessante, né? Para estabelecer uma cultura corporativa, devemos, inicialmente, aprender a monitorar, gerenciar e recompensar o desempenho de forma eficaz. E isso começa com a concepção do sistema OKR, descrito no capítulo 4, e depois continua com o processo de adaptação da equipe, a transparência, a responsabilidade, a execução e o alto desempenho, que é tudo que a gente viu anteriormente, né? A questão da autonomia, né? Você dar autonomia também para a sua equipe. E aí a gente comentou também o quanto difícil também isso é, né?
dar essa autonomia, tornar o processo transparente, né? Lembra que a gente até comentou, tem empresas que têm o manual, né, de convivência ou as políticas disponíveis para quem quiser, não só para os colaboradores, mas disponíveis até para o público externo. Tem a questão das metas, né? Grandes empresas hoje você consegue saber a meta do departamento, a meta da pessoa, isso de uma forma muito clara. Eles não têm problema nenhum também em falar de valores, coisa que a gente ainda traz muito guardadinho, meu Deus, eu não posso falar. Então, realmente uma mudança aí de paradigma para você também conseguir mudar a cultura da sua empresa ou implantar uma cultura. Aí ele comenta aqui também, passo 11, fazer perguntas-chave periodicamente. Né? Aí eu coloquei uma frase aqui, né? Uma invenção precisa fazer sentido no mundo em que ela for concluída e não no mundo em que ela foi iniciada. Então, para você saber se você está no caminho certo, se o produto ele está condizente e se é viável, ele traz essas perguntinhas, né? Quem é seu cliente? Que problema do cliente você está resolvendo? Qual é a sua solução? E isso melhora o status em pelo menos 10 vezes. Como você vai promover o produto ou serviço? Como você está vendendo o produto ou serviço? Como transformar os clientes em defensores utilizando efeitos virais e Net Promoter Scores para reduzir o custo marginal de demanda? Como você vai expandir o segmento de clientes? Como você vai reduzir o custo marginal de oferta para zero? Né? Mais uma vez aqui, terminando sempre falando do custo, né? Que é como que você também vai, que nem o Facebook, no começo, né? Ele colocou a plataforma disponível para o mundo. E aí, qual que era o retorno que ele tinha? Inicialmente ele não tinha nada, mas ele tinha um custo. Qual que foi como ele driblou isso no início, né? Claro, hoje a gente sabe que qualquer empresa quer anunciar e quer estar no Facebook, mas no começo não foi assim, né? E aí essa frase que eu trouxe ali no final, né? Eu já fiz a leitura dela para vocês, pensando nisso, né? Essas perguntas, elas são para fazer esse norte, né? Que você não... a invenção, né, ela precisa fazer sentido no mundo em que ela for concluída e não no mundo em que ela foi iniciada. Que, mais uma vez, a gente volta a falar do tempo, né? Às vezes você tem a ideia, você tem o produto, só que você demora muito tempo para lançar também. Aí até você se ter o tempo de lançar, a demanda pode ter alterado, pode ter mudado, já não é mais um produto viável, já não é mais uma necessidade, ou até mesmo um concorrente já chegou na sua frente. Então, são perguntas norteadoras aí para conduzir o processo. Difícil, né, criar uma organização, né, gente? São muitos passos. Aí o passo 12, construir e manter uma plataforma. Né? Mais uma vez, ali ele traz dicas, né? 4 passos para construir uma plataforma de sucesso. Identificar um problema ou um caso de uso para o consumidor, que é o que até o Edu acabou de comentar, né? Que no outro no capítulo, não no capítulo anterior, mas anteriormente, no início, ele começando a falar dos drones, ele estava falando de encontrar o problema, achar a solução para o problema, né? Enfim, e aí a gente comentou, né? O problema lá era a falta de comida ou falta de alimento. Mas não, na verdade o problema era outro, era o transporte, não o alimento. O alimento tem, a água tem, mas não tem como fazer ele chegar. Enfim, identificar um problema ou caso de uso para o consumidor. 2, identificar uma unidade básica de valor ou objeto social em qualquer interação entre produtor e consumidor. 3, criar uma maneira de facilitar essa interação. E 4, determinar uma maneira de construir uma rede em torno de sua interação. E aí, para conseguir fazer esses 4 passos, ele até fala mais outros 4 passos, né? Que na verdade você tem que coletar as informações, organizar, fazer a aplicação através ali, como um dos exemplos do código aberto, e expor também essa sua ideia, esse seu produto, esse seu serviço. Tá? Aí aqui ele traz também, olha só, né, gente, eu nem sabia que o Uber tinha um concorrente dessa forma. Aí ele fala, depois de todos esses passos que ele deu, que para tentar resolver aquele único real problema, né, que a gente comentou no início, que
que é o problema que mais realmente o investidor ele foca, né? Porque o risco de tecnologia ele já foi eliminado, o risco de mercado hoje você tem como testar antes de você fazer o teu plano de negócios. E aí ele traz por fim aqui a decolagem, ele traz sobre essa empresa, BlaBlaCar. É super interessante, né? Ela, entre aspas, é um aplicativo também de transporte, assim como o Uber, só que de uma maneira diferenciada. Na verdade, pelo que eu entendi, tá? Não fui também tão em profundidade. Ele encontra, eu tô indo para Ribeirão Preto. Aí eu me informo lá na plataforma, eu estou indo para Ribeirão Preto, sexta-feira à noite. As pessoas que querem ir também para o mesmo destino, elas acabam entrando em contato comigo e existe ali meio que um rateio do combustível. E eu acredito que a pessoa que compartilhou essa informação lá no site, ela tem um acréscimo, um ganho por isso, porque também não né, como que a plataforma vai se manter, não sei se é assim, mas é meio que uma carona solidária de uma forma organizada. Então... É bem isso, Cá. Eu já utilizei o BlaBlaCar, já dei existe carona aqui? e já... Ah, já dei mas... carona e já utilizei a carona, né? E consiste basicamente em ratear os custos. Então, tipo, sai muito mais barato que uma passagem de ônibus. E, enfim, né? Quem gosta de conversar, igual eu gosto de conversar. Claro que a gente que é mulher tem N medos, e enfim. Mas eu já utilizei e deu super certo. Não é um concorrente do Uber em si, no meu ponto de vista, porque o Uber você escolhe, por exemplo, vai para aquele destino, eu não preciso ficar pensando em ninguém, eu só coloco aquele destino ali e vou, né? Tipo, tô indo mesmo. Nesse caso, tem que estar indo para o mesmo lugar ou passando, né? Por exemplo, fui para Bombinhas, aí passei pela cidade ali anterior, que eu sempre me esqueço o nome, e aí deixa a pessoa ali, entendeu? Então, consiste nisso, estar indo para o mesmo caminho. Mas tem um parecido também que eu utilizei muito no ano passado, mas muito mesmo, que é o Waze Carpool. E o Waze Carpool, ele, né, o Waze, né, da Waze mesmo, da Google e tal, e eu utilizava para ir trabalhar. Então, o que acontece? Eu fiquei sem carro e eu fiz uma cirurgia na coluna em 2018. Tipo, tenho 20 parafusos na coluna, não sei, já contei isso pra vocês. E aí eu, né, tipo, vou gastar com Uber todo dia? Não, muito caro. Vou utilizar ônibus? Dá medo, né? Acaba gastando muito mais tempo. Vou achar uma alternativa no meio do caminho. E aí eu encontrei. Então, tem, tipo, essa possibilidade também. Que é nessa mesma linha do BlaBlaCar, que você encontra pessoas indo para o mesmo destino, mas entende que cada um tem usos diferentes, né? Então, no caso, o Uber tipo, o mais parecido com um táxi, né? Você quer ir para aquele destino, você só pega e vai. O BlaBlaCar para viagem. E esse Waze Carpool é parecido com o BlaBlaCar, mas para rotina. No caso, eu conheci 2 meninos bem legais e eu pegava carona com eles praticamente todos os dias. Eu pagava R$4 para ir trabalhar. Eu moro em Pinhais e ia para o São Lourenço, que é aqui de Curitiba, sabe? Tipo, outro lado, né, da cidade, assim. Então, eu pagava R$4. Maravilha. Que legal. E o pagamento você fazia para o aplicativo ou fazia para a pessoa? Nesse caso do Carpool, eu pagava direto pelo cartão de crédito, eu acho que tem alguma outra forma de pré-pago lá e tudo mais, mas pela conta Google, por ser, no caso do Waze Carpool. No caso do BlaBlaCar, você paga direto para a pessoa. Então, tipo, vai ter que abastecer. Ela coloca o preço que ela vai cobrar, né? Você já negocia de antemão. Geralmente é por lugar, eles recomendam que você deixe um lugar vago, né, para todo mundo ficar mais confortável. Então, se você é, né, o motorista, você tem 3 vagas, geralmente, e aí você paga por pessoa. Utilizei BlaBlaCar esse ano, inclusive, voltei da praia de BlaBlaCar, paguei, tipo, 30 para voltar. Que enfim, legal. Usuária real, oficial. Olha, temos um estudo de caso aqui, ó, oficial. Na verdade, eu sou experimentadora, então eu adoro, né, testar as coisas e tudo mais. Como eu falei, dá aquele medinho às vezes, mas aí você tem que, você usa o respaldo, são as avaliações. Você tem medo de pegar a pessoa que nunca pegou ninguém ali, né? Nunca tem nunca foi avaliada e tal. Mas depois disso, você conversa com a pessoa e vai que vai. Funciona, né? É o tal do consumo colaborativo em sua essência.
Verdade, verdade. E falando um pouquinho também da questão do chá, né? Que você comentou do drone, né? Que também foi uma questão cultural, né? Realmente, o Uber também, ele quebrou um pouquinho, né, nossos paradigmas, né? Quando é que a gente ia achar que ia dar certo? Né? E principalmente curitibano, com vestido desconfiado, né? Ah, imagine, vou entrar no carro de uma outra pessoa, meu Deus, vai me sequestrar. E não, na verdade, a Só que é gente... mais fácil... Não, desculpa, pode finalizar. Não, tava falando isso, né? Que se a gente for parar para pensar no início, tinha, né, uma certa resistência. Mas aí é uma questão de, aos poucos, né? Apesar do risco, quer dizer, o Uber é o mesmo princípio de um táxi, você vai entrar num carro de alguém, só que tem alguém. Você entraria num carro autônomo, por exemplo, para ir da casa para o trabalho, sem ninguém ali? Será que o carro vai funcionar? Então, existe esse receio, apesar de já ser uma realidade também, mas que hoje ainda não tem, comercialmente, né, falando, não tem isso. Mas será que culturalmente a gente se sentiria confortável em chamar um transporte, chamar um Uber, um táxi, qualquer nome que seja, e entrar num carro que não tem ninguém ali, que vai te levar da sua casa para o trabalho ou para qualquer outro lugar, para outra cidade, né, igual a Aline que voltou da praia para Curitiba, voltaria num carro autônomo, por exemplo? Até onde que vai a confiança em não ter ninguém ali? Enfim, é outra coisa Eu voltaria. colocar também. Eu sabia que ela ia Porque falar eu sou isso. experimentadora. Talvez desse certo, talvez não, né? Talvez eu não Igual chegasse, mas experimentei. Vamos experimentar. O que vale Igual quando eu experimentar. fui Se vai pular- chegar é detalhe. Igual quando eu fui pular de bungee jump, chegou lá em cima, deu medo, mas não tinha como voltar. Agora vai. Ô, chefizão, e se a gente quer usar Uber, provavelmente eles vão chegar nesse modelo, né? Porque eu estava vendo, semana passada, o presidente declarou de que em 2040 ele quer ter emissão zero de carbono, e em 2030 ele quer não sei lá outra coisa. Mas esse movimento, até eu estava ouvindo uma análise de uma pessoa que trabalha, né, que estuda isso, falando o seguinte: isso aí na verdade é para diminuir custo para o Uber, porque o Uber não consegue fechar, né, a conta ali ainda, porque, né, enfim, ele não é uma empresa que dá tanto lucro. Mas diminuir o carbono é para mudar, enfim, o combustível, e aí vai para o combustível mais barato. E em algum momento, você, o grande objetivo do Uber é tirar o motorista lá de dentro, porque ele perde 25%, 30%, sei lá quanto que é, para o motorista. Na hora que ele conseguir tirar o motorista, que o carro é autônomo, aí é o mundo ideal para o Uber. Né? Então, se a gente quiser... É só dele, né? Só dele. Na verdade, um serviço, eu assisti uma palestra da Uber, isso já faz uns 2 anos, mais ou menos, e eles falam muito disso, sabe? Eles falam que, na verdade, a essência do negócio o carro fica muito tempo parado, o carro fica, tipo, 90% do tempo parado e tudo mais. Daí falam sobre cidades, eles falam sobre toda a questão sustentável e eles não tocam na questão motorista, sabe? No primeiro momento, eles jogam o motorista lá para o final. Aí, quando eles falam do motorista, eles falam sobre atendimento diferenciado, sobre a questão das balinhas, né? E tudo que vocês já sabem. E aí, o que acontece? Na verdade, a Uber fica com 25% e o motorista 75%, por motivos óbvios, né? O motorista tem o carro, tem o custo, tá trabalhando, enfim. Com certeza, quem que não vai querer pegar o valor total? E daí, claro, tem o custo tecnológico, mas o custo tecnológico hoje ele já tem, né? Então, a longo prazo, esse é o caminho mesmo. Então, agora isso vai contra o que esse livro que a gente estava lendo sugere, né? Esse Uber, daqui a um tempo, vai eliminar, vamos dizer assim, vai eliminar os motoristas e ficar só com os carros autônomos. Os carros vão ser do Uber, que é contra o princípio original, que é utilizar o bem de outra pessoa, sem a empresa, no caso Uber, ter que comprar um bem. Né? Então, já é o oposto do que estava sendo sugerido no início. Quer dizer, eles estão mudando totalmente o foco. O foco inicial é o quê? Utilizar o carro de terceiros, e a gente ganha em cima disso. Beleza, válido. Nesse caso que o Dudu falou lá, eu não vi isso, mas 2030, lá 40, não sei. Se acontecer isso, eles já vão ter que ter os carros próprios, a não ser que seja parceria com alguma outra empresa, enfim. Tem todo um outro estudo ali. Só que, de qualquer maneira, é um pouco diferente dessa abordagem. Eu super concordo, mas eu acho que também, se a gente chega num modelo de que a gente não tem motorista, a gente não tem mais carro também. O carro vira um serviço, ele não vira uma propriedade. Pra gente, pessoa comum, assim. Neste momento, as montadoras já têm que se reinventar também.
E às vezes o reinventar da montadora é virar parceira do Uber. Que aí a propriedade é da montadora, quer dizer, paga pela impressão de folha ali, paga pelo tanto que o carro anda, sei lá. E é uma coisa pra gente ficar viajando lá na Eu frente. penso de uma forma parecida, até porque se vocês forem pensar, eu ando bastante de Uber, sabe? Eu quase falia Uber nessa quarentena, né? Porque estava saindo pouco para reunião, mas eu ando bastante. E se você for pensar, é uma sobrecarga e tudo mais, a longo prazo não é sustentável. Claro, sempre tem novos motoristas entrando, mas eu acredito que os motoristas em si, eles não vão ficar a longo prazo com a Uber, entende? Então, isso até, na verdade, essa transição que eu acho que é o perigo, sabe? Porque, se não tiver mais motorista, eles não vão atender os clientes. E aí, quando que entra o carro autônomo nisso? E aí, quando que vai ter a disrupção, né, tipo, cultural de, beleza, vai ter a confiança de andar com um carro autônomo, por exemplo, eu andaria de boa mesmo. Se eu tivesse a oportunidade de andar hoje, eu andaria. Mas eu sei que eu sou exploradora, né? Já meio fora da casinha. A maioria das pessoas não. Então, eu entendo que o motorista ele funciona nesse sentido de quebrar esse paradigma, né? Quebrou o paradigma lá quando para concorrer, abrir as coisas com os táxis, mas agora vai ter um outro momento, sabe? E aí, nesse gap que pode dar errado. Porque daí o pode dar errado é não ter motoristas, enfim, pode ser que tenha que se reinventar realmente, tipo, entrar de novo no mercado por conta dessa questão dos autônomos, que eu acredito muito que vai acontecer antes de 2030, inclusive. Não sei aqui no Brasil, mas enfim. Legal. Excelente. Bom, continua, cara. Não, pode falar, Chá? Não, é que eu ia voltar lá no início, mas pode terminar. Pode fazer. Antes de eu voltar. Bom, falamos aqui então um pouquinho da decolagem. E aí ele, para finalizar, né, ele traz lições para as empresas exponenciais. Busque apenas os novos mercados, né? Evidentemente, você buscando novos mercados, você já elimina aqui, eliminando, né, um terço ou enfim um quarto da tua concorrência já é grande coisa, já é algo bem significativo. Estabeleça um apoio direto ao CEO. Né? Então, se você tem uma ideia, tem um produto, tem um serviço que você quer, um investidor que você quer, enfim, apresentar para o mercado, sempre procure ir direto até o CEO, porque aí existem as intermediações, né? Às vezes você quer falar com o investidor, você quer falar com a empresa, quer fazer a parceria, mas você fica travando ali na secretária. Não, tente, né? Ele até comenta, né? Tenta ir no foco, vai no investidor, porque às vezes nem sempre as pessoas que estão lá na ponta têm a mesma ideia ou podem ter o mesmo virada de chave do que o próprio CEO, né? Expanda ao invés de retrair, procure os rebeldes, né, que ele fala, né, quando você vai montar a tua organização exponencial, a tua startup, você tem que procurar os rebeldes, né, dentro da tua organização, aquelas pessoas que estão nas pontas, né, na periferia, digamos assim, da organização, que são onde as pessoas são mais jovens, têm as melhores ideias, são mais fáceis de sair um pouquinho do convencional. Construa a sua organização exponencial de forma completamente independente dos sistemas e das políticas existentes. E quando ele fala isso, ele fala até de uma questão física, né? De você isolar o teu escritório né, vamos supor, se você está abrindo um novo negócio, um novo produto dentro já de uma organização, de repente desvincular um pouquinho e fazer um escritório separado, até por uma questão de confidencialidade. Então, fica aí as dicas, né, para as organizações exponenciais. E é isso, gente. O capítulo foi bem extenso, né? Mas acho que... e uma coisa que ele falou no começo, né, que eu achei bem interessante, eu acabei esquecendo, marquei aqui e acabei esquecendo, essa questão também das parcerias, né? As empresas buscarem parcerias com as universidades para poderem, né, criarem os seus produtos, os seus serviços. E eu lembro muito, né, na minha faculdade, eu até tive uma disciplina que era de inovação. E na UTF-PR aqui em Curitiba, a gente tem um escritório de inovação. Então, as pessoas que querem ir até lá para patentear os seus produtos, os seus serviços, eles dão todo o respaldo e todo o suporte. Mas aí até minha professora comentava muito, assim, da dificuldade que as universidades têm de fazer essa ponte entre universidade e empresa, justamente por todo... são eles os fatores, né? Não só em termos de custo, mas essa questão da confidencialidade, as empresas não se sentem seguras, ao mesmo tempo a universidade também precisa de recurso, enfim, tem uma grande briga ali.
Mas as empresas têm se saído bem, né? Eles até comentam, né, que teve um concurso com parcerias com a Shell, teve a BMW, né, que colocou um desafio lá para um carro até 2025 para que as pessoas fizessem a sugestão desse novo veículo para, né, futurístico, digamos assim. E aí fica um ponto de atenção e uma coisa para a gente pensar. Deixa eu só... 7h58, ó. Viu? Falou aí. Ó. Só rapidinho, voltando lá no início da apresentação do livro também, desse capítulo que fala daqueles 3 riscos. Tem um documentário que eu vi, não sei se tem na Netflix, mas acho que foi na HBO, não lembro, chama Sangue no Vale do Silício. Não é terror, nem policial, nada disso. Mas é uma empresa de uma jovem, que o destaque foi porque ela tinha acho que menos de 30 anos e tal, e aí tinha um sócio que era um diretor um pouco mais velho, que eles inventaram uma máquina que era um pouco maior que uma impressora, assim, que fazia 300 tipos de exame na hora, exame médico na hora. Então, você ia lá, coletava a gotinha de sangue e, na teoria, essa máquina já te daria, ela tinha lá dentro dela os reagentes, etc., que te daria 300 tipos de exame na hora, coisa que o laboratório não faz. Só que, lógico, tem a questão da tecnologia, o risco tecnológico, etc. e tal. E no final, pelo que aparece no documentário, eles eram meio que picaretas, tá? Porque eles estavam pegando dinheiro de investidores e não estavam entregando aquilo que eles estavam prometendo, porque eles não conseguiam entregar. Porque, na verdade, isso não é simples de ser feito. É aquilo que a gente falou do exame do Covid lá atrás, em outras reuniões que a gente fez. O teste rápido que eu fiz, por exemplo, é uma gotinha que você pega ali, ele só fala se você tem ou não. Ele não fala se você já teve, se você tem anticorpos, não sei o quê. E para isso exige um outro tipo de teste que demora mais o resultado, que é outro tipo de reagente que você tem que usar e tal. Então você imagina uma máquina que vai ter 1,5 milhão de reagentes lá dentro para poder fazer o exame, coletar sangue, quer dizer, é coisa que pode contaminar e ser contaminado lá dentro da máquina. E aí qualquer descalibragem que a máquina tenha, lá os tubos de ensaio, eles quebravam e aí espalhava o sangue dentro da máquina, ou seja, virou uma meleca. No final das contas, eles fizeram uma parceria com uma rede de farmácias para ter essa máquina lá dentro. Só que o que eles faziam? A pessoa chegava lá, reduziu de 300 tipos de exame para, sei lá quanto, não lembro agora, 10. Só que esses exames eram feitos, coletados o sangue, tinha lá um profissional, farmacêutico, biomédico, não sei, coletava o sangue, não saía na hora, mandava para um laboratório tradicional, fazia o exame e devolvia para a pessoa. Então, quer dizer, mas assistam que é interessante, porque ver a questão da parte tecnológica, do risco tecnológico, de como vai ser a aceitação do público, que é lógico, é muito mais fácil, e era muito mais barato você fazer o exame que sai na hora do que ir até um laboratório, esperar na fila, tirar sangue, esperar uma semana para sair o resultado, etc. e tal. Só que na prática não é simples assim. Você não está lidando com uma troca de figurinhas ali que você coloca Sim. uma moeda e sai um bichinho. Não é isso. Você está colocando o seu sangue, existe reagentes, existe toda uma série de componentes ali que é muito grave caso dê errado. Tá? E é o que eles estavam tentando convencer. E é tanto que eles foram julgados, foram denunciados, foi para julgamento, perderam o caos, enfim. Tem toda uma história em volta ali da picaretagem deles no final. A ideia é muito interessante, é muito, muito legal. Você fala, pô, eu vou enfiar o dedo ali, pego uma gota de sangue, eu vou saber até se eu tenho câncer ou não, se eu tenho propensão a ter câncer ou não. Eram umas coisas assim, bem interessantes, só que na prática não funciona. Então, muitas vezes, a questão do risco tecnológico, ele não tem a tecnologia hoje, só que tem um picareta ali que está falando que tem, né? Que é o que está acontecendo nesse caso. Mas é interessante procurar para assistir, é legal. Era isso. Bacana. Oi, pessoal. Oi, Eu falando ali, o Uber, ele tem o Uber compartilhado. Que existe essa possibilidade de você dividir ele com outras pessoas que estão indo para o mesmo trajeto. E isso, e falando um pouquinho no começo, que eles falaram da... Vocês estão me ouvindo? Sim, Oi? Luzi. Luzi?
uma volta em óleo, enquanto o veículo autônomo pode coletar dados valiosos e percepções da operação em condições urbanas reais. É como se fosse um transporte público, mas urbano, sabe? Urbano não, perdão, autônomo. Então, achei interessante, assim, tudo que vem trazendo com a tecnologia, né? Até ele fala sobre empresas que podem, por exemplo, a Renault, ela tem uma frota, contrata uma empresa específica. Então, eles falam disso, de compartilhar o ônibus, né? Fazer diferente, poder monitorar. Tá em teste, né? Mas vem surgindo várias coisas, assim, nesse sentido, né? E uma frase, só bem rapidinho, de tudo isso que me chamou a atenção, que acho que é do passo 3, que eu anotei aqui, que diz assim, eu prefiro ter alguém muito menos brilhante, que seja honesto e trabalhe em equipe, do que alguém que é muito brilhante e tóxico para a organização. Só que eu tinha anotado aqui para... Excelente, Eu essa Luzi. frase também, eu achei bem impactante. É aquele negócio, a capacidade técnica você ensina, caráter já não tem como. Então, melhor ter alguém que tenha caráter, mas que precisa aprender, do que alguém que já sabe tudo, mas que não vai ter confiança. A gente não vai ter confiança lá. E cada vez mais eles falam, né, de equipes enxutas, né, realmente, né, no Scrum falava, né, tenha uma equipe de até 9 pessoas, enfim, imagine, já são poucas pessoas, né, as equipes multidisciplinares que eles comentam, você tem que dar autonomia para essa pessoa, e aí se for uma pessoa, né, realmente uma pessoa tóxica, como que você vai fazer isso, né, que ponto que tira, né, dá um desequilíbrio na equipe mesmo, né, e logo desequilibrando a equipe, desequilibra a produção também, né, o projeto em si como um todo. Sim, acho que é por isso também que eles colocam que o grupo de amigos que dá certo, né, a criação das startups, do grupo, né, acho que por causa da afinidade, das ideias compartilhadas. Sim. Isso mesmo. É isso. É isso então, gente? Fechou, gente? Fechou? Então tá bom. Nem me pareceu tão comprido assim o capítulo. Não, mas tinha bastante coisinha nas entrelinhas. Acho que a Karine resumiu bem, assim. É isso que eu ia falar. O jeitinho da Kari, ela conseguiu dar uma maciada. Uma resumida ali. Olha o poder de síntese, hein? Olha! Mas tá certo, gente. Muito obrigada, viu? E aí a gente se encontra na próxima. Até quarta. Bom dia. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.